próximo painel vem destacar como as universidades têm contribuído para o fortalecimento da gestão de recursos hídricos em nosso país, trazendo para as bacias hidrográficas, através da pesquisa, da inovação e da formação de profissionais aptos, uma ampliação de atuação na gestão das águas. Convido para moderar este painel, Sr. Humberto Cardoso Gonçalves, Superintendente de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e às agências infranacionais de regulação do saneamento básico, da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Boa tarde, pessoal. Antes de mais nada, quero agradecer a presença de vocês aqui nesse painel, que trata de um assunto extremamente estratégico para o nosso sistema e para a nossa ciência como em todo aspecto, né? Principalmente quando a gente fala em produção de conhecimento, produção de pesquisas específicas para o nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A gente vem percebendo que os comitês de bacia estão sendo motores importantes desse processo de inclusão da universidade, atração da universidade para dentro das questões do sistema de recursos hídricos do Brasil. A gente tem exemplos, inúmeros exemplos aí. O mais notório, mais conhecido, é o Comitê da Bacia do São Francisco, que vem ao longo de alguns anos promovendo expedição científica junto com a Universidade Federal de Alagoas, que já historicamente já vem trazendo, e fazem caravanas pelo Rio, dando atenção e assistência aos moradores ao longo do Rio, mas também um grupo imenso de pesquisadores que vão coletando espécies, amostras de água, vão fazendo levantamento, identificando um pouco do conhecimento científico que falta ainda no domínio de uma bacia hidrográfica. Então, a gente tem exemplos do PCJ, temos exemplos da rede Uniparanapanema, que vem trabalhando, né? Nós vamos conversar um pouquinho aqui, daqui a pouco, sobre esse tema. Então, a gente percebe que a universidade tem o seu papel importante, a universidade como instância de produção de conhecimento, a universidade como a integração com a formulação de políticas públicas, a gente percebe que tem um papel importante, né, nesse contexto, como motor de pesquisas aplicadas às demandas do SINGRE, que não são poucas. As demandas do SINGRE, do nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, são imensas, tem muita demanda, e a gente percebe que os comitês de bacia demandam essa exigência de conhecimentos, e as universidades é o locus ideal para se desenvolver determinados estudos. A gente percebe também que essa aproximação, né, da comunidade universitária com o sistema de recursos hídricos tem sido muito importante e muito profícua. E aí, ao longo desses 25 anos da ANA, a gente vem tentando, né, como atender a nossa, a nossa obrigação em termos regimental. Nós somos responsáveis pela capacitação do nosso sistema. E aí a gente começou lá atrás, lá no início da ANA, a gente se aliou muito então, eu ouso dizer, o então CT Hidro, né, que produzia uma série de editais específicos para a academia trabalhar com questões de ligações com o SINGRE. A ANA trabalhava no início dela, 2001, 2003, 2004, com preparação de termos de referência, preparação de editais para o CT Hidro, e na época nós conseguimos alavancar aí, acho que uns 4, 5 anos, mais de 150 milhões de reais aplicados em ciência e tecnologia junto às academias. Então, isso se perdeu. Nós estamos tentando, de novo, retomar esse processo com o CT Hidro, mas esbarra, de novo, no assunto principal aí que nós estamos discutindo hoje da manhã no Conselho, que é a questão orçamentária. O CT Hidro,
todos os recursos do CTI que são orçamentados e eles são contingenciados. Então, é um conselho que fica sem recurso para aplicar, e a gente fica insistindo para ver se consegue dar o suporte técnico para retomar essa discussão e esse processo de financiamento de estudos para a academia. Então, ao longo desse processo todo, a gente conseguiu. Eu não vou falar ainda do Prof. Água, mas ainda vou chegar lá, do professor, vou chegar lá. Mas a gente conseguiu determinar pelo menos algumas linhas de atuação da ANA nessa parte de capacitação do nosso sistema. Apoio à pesquisa, né? Fazendo editais, apoio à produção e disseminação de conhecimento, de materiais didáticos com o tema água. Eu vou dar depois os desdobramentos desse processo. E apoio ao fomento de programa de pós-graduação. Então, essas são as 3 linhas que a ANA decidiu trabalhar na questão da produção do conhecimento para o nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E a gente foi muito feliz ao longo desse tempo. Começamos com o CTI e depois começamos a trabalhar, mais recentemente, com a produção de materiais didáticos. Aí nós fomos buscar o suporte da academia, quando a gente instituiu, junto com a CAPES, que fez toda a diferença nesse processo, a entrada da CAPES na parceria com a ANA passou a fazer a diferença, né, nesse processo de capacitação da ANA. E aí nós conseguimos produção de material didático num programa de mestrado profissional chamado ProfCiambi. Então, nós conseguimos ali um conjunto imenso de alunos interessados, professores de ciências, trabalhando materiais didáticos no tema água para professores de ciência da rede pública, da rede particular, enfim. Temos um acervo imenso na ANA de propostas, de trabalhos que foram constituídos ao longo desse período aí do Prof. Água. E também as pós-graduações. E aí nós caímos no colo, de novo, da CAPES, que alavancou, então, a possibilidade da gente ter um programa de mestrado profissional, que é o Prof. Água. Então, isso tem 10 anos que nós estamos com esse mestrado profissional, um conjunto imenso de alunos, todos basicamente oriundos do sistema de recursos hídricos, e o professor Jefferson encabeçou esse processo esses anos todos. Estamos agora num processo de mais um ciclo, né, de 5 anos, que é o terceiro ciclo do Prof. Água, e a gente vem enfrentando também as dificuldades que vão refletir também nesse programa de capacitação estrito sensu, né? Para vocês terem uma ideia, ano passado a ANA capacitou com certificação, quando a gente fala na linguagem da ANA, na linguagem da nossa coordenação de capacitação, quando a gente fala capacitados, são alunos certificados. Alunos que fizeram o curso e receberam a certificação, porque tem muita gente que entra nesses cursos à distância, EAD, e sai no meio do caminho. Esses não. Nós capacitamos, ano passado, mais de 24.000 alunos certificados no sistema de recursos hídricos. Ano retrasado, chegamos a mais de 35.000 alunos certificados. Então, isso só pode acontecer, só pode ter sucesso na medida que a gente tem um suporte muito grande, que é da academia, que é da universidade. Então, a gente tem muita satisfação de poder trazer aqui essa discussão, participar desse processo de discussão, de como que as universidades podem apoiar, continuar apoiando e aperfeiçoando esse papel importante de fortalecimento do nosso sistema. Bom, então, para dar início a esse painel, convido o professor Dr. Jefferson Nascimento de Oliveira, representante da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Ilha Solteira, coordenador do programa Prof. Água e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, em São Paulo. Como nós estamos falando de universidade, eu não posso deixar de convidar aqui, professor,
o professor Antônio César Leal, do Paranapanema, corresponsável, coordenador da rede Uniparanapanema e da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranapanema. O professor César atua numa universidade na qual eu fiz o meu mestrado, né, professor? Obrigado. Na época, obrigado. Na época, a Unesp de Presidente Prudente, na época que eu ainda trabalhava na área de planejamento ambiental. Então, para mim é pessoalmente uma satisfação ter o professor César nesse processo de capacitação do nosso sistema. Bom, então, eu vou direto no ponto. Feitas as apresentações, eu vou direto ao ponto. Professores, gostaria de provocar os senhores no sentido de vocês externassem para a gente um pouco, refletissem um pouco junto com a gente, como as universidades estão contribuindo para a implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos nas bacias hidrográficas por meio de parcerias, cooperação e participação do SINGRE. A gente sabe todo esse movimento do Prof. Água, do Recursos Hídricos também, um outro estudo, outro financiamento de projetos de pesquisa, aí já estrito senso, né, de mestrados e doutorados e pós-doutorados que nós fizemos também durante, quanto, Renato? 5 anos, né? Mais ou menos, junto com a CAPES, mas aí apoiando bolsistas, apoiando contratação de equipamentos e tal, mas aí com foco em rede nacional também. Então, a gente já investiu, ao longo desses últimos anos, quase 35 milhões de reais do orçamento da ANA nessa parte de capacitação. Então, eu gostaria de iniciar a conversa com vocês, no sentido de como é que vocês veem a universidade contribuindo para o fortalecimento do nosso sistema. Professor Jefferson, começa o senhor, por favor. Bem, primeiramente, boa tarde a todas e todos aqui presentes, né? É muito importante ter essa plateia quase cheia, porque mostra que vocês estão preocupados com uma coisa que é muito importante na nossa sociedade, que é ensino e melhoria e capacitação das pessoas que fazem parte dos comitês nesse país. Bem, Humberto, essa questão ela é muito singular, mas também muito abrangente. Por quê? Porque o que a gente enxerga dentro do que a academia pode fazer e está fazendo ao longo desses anos todos, né? São 10 anos de Prof. Água, é uma mudança, né, real na vida das pessoas que trabalham no sistema de gerenciamento de recursos desse país. Por quê? Porque as pessoas se capacitam, as pessoas têm a identificação técnica e científica do que pode ser feito, a academia dá o suporte para tentar resolver problemas específicos dessas bacias. Trabalhar nos planos de uma forma que a sociedade se intere e se incorpore das tecnologias que existem dentro da academia. Que a sociedade, que a academia não fiquem distantes, certo? Afinal de contas, estamos aqui com universidades públicas, né, professor Antônio César Leal, que vem o recurso exatamente dessa sociedade. Então, nos planos de bacia que você citou, é importante ouvir o que as pessoas querem, sentir o que as pessoas querem, e não simplesmente a gente aportar um recurso, por exemplo, eu posso citar isso, né? Você coloca uma situação de povos originários ou situações similares, aonde você integra saneamento nessas comunidades, sem ouvi-las, sem sentir e sem saber os saberes das pessoas que estão lá. Então é importante essa comunicação, essa integração. E a academia está sendo essa ligação com a sociedade atualmente. Eu sempre costumo dizer, né, que a academia ela desce um pouco desse patamar, né, que a sociedade colocou, são os doutores. Não, os doutores têm que trabalhar pelo povo, pela sociedade. É isso. Professor Antônio? Boa tarde a todos. Uma grande honra estar aqui com vocês, particularmente com o Humberto, com o professor Jefferson. Tenho um trabalho de longo prazo já envolvido com essas questões. Eu penso que sim, Humberto. As universidades têm um papel muito importante no planejamento e na gestão da água, pela produção de conhecimento
mas que não pode ser uma produção dentro da universidade para fora. Ela tem que ser com a sociedade, vendo as demandas, vendo as potencialidades, vendo as coisas boas, ajudando a conhecer, a identificar, né, as causas daquilo que está ocorrendo e, principalmente, formando e capacitando pessoas. Então, atingindo aquilo que é a obrigação constitucional nossa, integração do ensino, da pesquisa, da extensão universitária. Então, fazer, na realidade, antes de ajudar a implementar os planos, trabalhar para fazer os planos junto com os comitês de bacias, para discutir as ideias, para discutir, porque a elaboração de um plano é um campo de disputa. O que é que vai conter esse plano? Ele será com maior participação, com menor participação? Ele vai propiciar melhor qualidade de vida para a população, respeito à natureza, respeito às diversidades? O plano de recursos hídricos, obviamente, tem o seu foco, mas o que acontece com as águas tem um impacto em toda a sociedade. Então, o que acontece com a sociedade também tem que estar refletido no plano de recursos hídricos. Talvez alguns vão achar que não precisa entrar ali, por exemplo, o que acontece numa comunidade específica da periferia, mas sim, tem que estar lá também. Não são só as grandes obras, as grandes questões. Então, eu penso que as universidades podem contribuir nesse debate, devem contribuir, e também se expor para elaborar os planos e fazer os pactos necessários para que sejam aprovados. Após a sua aprovação, trabalhar pela sua execução, e não exatamente assumindo o papel do Estado em determinadas frentes. Isso tem os seus órgãos, tem as suas responsabilidades. A nossa é formar pessoas com qualidade, com responsabilidade, com ética, e que essas pessoas possam ter uma atuação crítica na sociedade e ajudar a manter, ou pensar, ou mudar o que está aí em muitas frentes. As universidades podem e devem ser polos de resistência ao retrocesso e trabalhar para o avanço, integrando a pesquisa nas suas várias áreas, integrando também a extensão universitária, até para uma outra obrigação legal. Então, eu penso que sim, podemos e devemos fazer muitos estudos, trabalho junto com os comitês de bacias para a execução dos planos. Isso é nossa obrigação do ponto de vista de universidade pública. Aí podemos depois detalhar, se for o caso, eu até trouxe algumas imagens, algumas coisas para mostrar, se for o caso, mas penso que nós temos que ter esse compromisso social e ambiental e trabalharmos fortemente pela sustentabilidade. Perfeito. Professor, aproveitando da sequência, quando você fala em extensão, cidade, como é que momento que a gente pode agregar essa extensão às atividades do Comitê de Bacia? Por que eu insisto no Comitê de Bacia? Primeiro, porque é a minha área de trabalho específica, mas o Comitê de Bacia isso é um organismo, nosso sistema de gerenciamento, que é muito empoderado pela. Então, os comitês de bacia, eles são um extrato do que é dos ocupantes de uma bacia hidrográfica qualquer. Então, você tem ali, a nossa lei previu a representação de cada segmento, não só econômico, mas também social, né, que participam do comitê de bacia. E o comitê de bacia, a gente percebendo ao longo do tempo, ele carece de conhecimento específico para a qualificação da tomada de. Então, a gente percebe que muita gente que trabalha em comitê, ser voluntário, porque gostam dessa atuação. Isso aí assim, é muito importante no nosso sistema, ter pessoas que saiam dos seus cuidados de casa para se dedicarem a essa causa que estão agregadas a um comitê de bacia no sistema de recursos hídricos. A área de meio ambiente, por exemplo,
ela também tem esse segmento, né, de pessoas abnegadas que se envolvem na questão. Entretanto, a área de meio ambiente não tem a estrutura que a área de recursos hídricos tem. Temos uma legislação que cria a figura de comitê. Sim. E isso não existe no outro lado, na área de meio ambiente. E o que acontece? Muitas vezes, a questão ambiental, ela perpassa, né, a questão de recursos hídricos e vice-versa, né? E aí a gente tem a representação de meio ambiente dentro do contexto de recursos hídricos. Isso duplica a responsabilidade dos membros de um comitê de bacia dar respostas frente a essas demandas que aparecem. Então, a nossa preocupação quanto à capacitação, por isso que eu estou provocando vocês dois, é no sentido de como que a gente pode usar a universidade, usar a extensão, usar os mestrados que a gente tem para melhor qualificar os membros do comitê de bacia para a mais adequada tomada de decisão. Vocês sabem, né, que trabalham nessa área, o comitê de bacia aprova o plano da bacia. Toda a complexidade, quem trabalha e tem um plano da bacia, é o comitê que aprova. Para ele tomar essa decisão, enfrentando os conflitos naturais que existem dentro de um plano, como você sinalizou muito bem, ele precisa ter conhecimento desse processo. O comitê de bacia aprova mecanismos e valores de cobrança. Precisa entender a responsabilidade de definir valores. O comitê de bacia, senhores, aprova o enquadramento da bacia, que não é coisa assim. E muitas vezes aprovam sem o devido, ter devida bagagem técnica. E vai criar conflito mais para frente. Ele próprio provocando conflito. A gente tem, por exemplo, tem alguém do PCJ aí, o comitê do PCJ, você está lá. O comitê do PCJ, quantas pessoas já atuam no comitê do PCJ diretamente em todas essas discussões? Mais de 1.000 pessoas. Um comitê de que uma vez eu vi uma definição. Não, aqui está funcionando, obrigado. Fica aí atento em qualquer coisa, eu chamo. Um comitê de bacia, ele atua, esse comitê do PCJ, numa área que uma vez eu vi uma brincadeira de um representante do comitê do São Francisco, num debate, estavam tendo reunião que nós provocamos. Sim, não tinha animosidade, era uma coisa mais jocosa, né? O rapaz lá falava, pô, o comitê do PCJ, você anda de bicicleta num dia, da bacia inteira. Vai andar de bicicleta no comitê do São Francisco. Claro, envolvem 6 estados, uma área gigante, com regiões diferentes, alto, do médio, do médio, baixo. Então você vê a complexidade disso. E os comitês, os membros dos comitês de bacia, representando todos esses segmentos, eles são obrigados a tomar decisão para dar andamento a essas atribuições. A pergunta não é uma pergunta, é mais um questionamento assim de inquietação, né? O que a universidade, né, pode atuar especificamente nesses segmentos? Porque vocês fazem ciência, e a ciência não é dirigida para um determinado assunto específico, ela é muito mais ampla, né? Então, a pergunta é, qual a contribuição do Prof. Água nesse, nesse foco principal de fortalecer as pessoas que trabalham em comitês de bacia? Qual o papel da rede Paranapanema, que está constituída e que você é o capitão desse time, né? Como é que a gente pode se apropriar desses modelos que vocês estão desenvolvendo com sucesso? Como é que a gente pode se apropriar para passar essa experiência ou uma coisa similar para os outros comitês de bacia? Bom, agradeço muito a pergunta, né? Ela nos permite. Não, mas eu acho que deu um contexto assim muito importante. Primeiro, do ponto de vista da extensão, né?
A extensão não é o que nós fazemos e aprontamos na universidade e levamos para os outros. É aquilo que nós temos conhecimento, mas que vamos compartilhar com as outras pessoas, respeitando os seus saberes, respeitando os seus tempos, respeitando as suas potencialidades. Então, é trabalhar a universidade com os outros setores da sociedade. Isso é muito importante e também é muito difícil, porque há sempre, né, do ponto de vista da universidade, às vezes mais tempo, nós somos pagos para isso, para pensar, para pesquisar, para fazer umas tantas coisas, e às vezes no diálogo, né, com os outros setores, podemos ter às vezes alguma postura e não contribua tanto para o diálogo. Então, é um aprendizado nosso também, é aprendermos a ouvir mais, interagir mais e aprender mais com os outros setores. E disso, como trabalhar com os comitês de bacias. Os comitês de bacias são como se fossem uns fóruns regionais que agregam pessoas de várias áreas, com vários interesses, várias formas de atuação, conhecimento, e propicia a montagem, por exemplo, de uma rede de pessoas, de contatos, né? Isso é fundamental para a gente pensar a universidade, porque permite a dialogicidade, a gente dialogar respeitando os saberes, construir junto a identificação das demandas e da busca de soluções para elas. Permite também o conhecimento interdisciplinar aplicado, né? Eu sou da geografia, o outro é da engenharia, o outro é um produtor rural, o outro é um irrigante e assim, o outro é um catador de materiais recicláveis. Todos têm o seu conhecimento, todos têm a sua importância na sociedade. Permite também a interprofissionalidade, que é, para nós, por exemplo, na Unesp, em Campos de Presidente Prudente, e tenho certeza que todos em Ilha Solteira e também nos outros demais, trabalhar com os comitês de bacias, para nós é uma oportunidade de aprendermos e também propiciar aos nossos alunos o contato com profissionais de várias áreas e com pessoas com as suas formações e as suas experiências, seja do sindicato, seja da ONG, enfim, seja das outras universidades. As universidades podem ajudar muitos comitês de bacias com os conhecimentos construídos juntos, na crítica também aos comitês de bacias, porque há pontos a serem criticados no funcionamento, na dedicação e mesmo nas prioridades que às vezes os comitês têm, que a universidade pode alertar pelas suas pesquisas, e também ajudar a leitura do espaço, as pessoas se localizarem em outras escalas, não só no seu bairro, na sua cidade ou na sua indústria, enfim. Ela compreender onde está do ponto de vista da rede hídrica, da bacia hidrográfica. E, em várias escalas, é compreender que estamos num planeta, né, que está num sistema solar e assim sucessivamente. Isso vai nos mostrar a fragilidade do que somos e do que estamos fazendo. E por isso temos que repensar. Então, a leitura espacial, a leitura também ambiental, é fundamental que as universidades façam. E penso que o letramento científico, né, compartilhar, construir junto, mas compartilhar e ajudar também a questionar. Porque é inadmissível, né, que ainda hoje há pessoas que acreditam na Terra plana, né? É impossível isso, com tanta tecnologia, no planeta sendo visto de todos os lugares, e ainda há esse discurso. Nós podemos e devemos, né, gerenciar as águas num planeta Terra plana, eu acho que seria muito complicado. Então temos que explicar essas coisas e assim são todas as outras. Penso que a extensão é isso, a extensão universitária pode ajudar os comitês de bacias. E aí vai várias questões, por exemplo, aplicadas, né? Os comitês trabalham na área do saneamento. É um foco central da gestão das águas. Um saneamento bem feito é uma boa parte da gestão das águas. As universidades podem ajudar a discutir as redes hídricas, a qualidade da água, a fazer monitoramento, a pensar a gestão dos resíduos sólidos, a organizar catadores, assim sucessivamente. Sempre junto com os órgãos de Estado que têm a responsabilidade, né, constitucional de assim agirem. E também devemos, né, trabalhar para, dentro da própria universidade, construirmos a nossa sustentabilidade, porque não podemos dizer aos outros como fazer a sustentabilidade da bacia se não tivermos igualmente universidades sustentáveis.
Esse é um desafio imenso para todos nós. Vamos lá. Então, eu acho que essa plateia aqui está cheia de representatividade do que a gente faz. Primeira fileira, eu estou vendo dois: Elias, estou vendo a Vera, pessoas que foram abnegadas, que saíram das suas casas, resolveram fazer um mestrado, não para mudar de vida somente, não para ganhar mais, mas com responsabilidade e aprendendo mais, tendo novos saberes e trocando saberes, melhorar a gestão hídrica nas suas bacias. Eu me sinto muito orgulhoso, pessoalmente, eu acho que todos os docentes e egressos do Água sentem esse orgulho também, de ter mais de 720, Humberto, profissionais formados das mais diversas áreas, Humberto. A gente não tem só engenheiro, geógrafo, a gente tem preparador físico, a gente tem jornalista, a gente tem advogado, tá? Que resolveu ir para a academia para tratar dos problemas que eles veem na própria sociedade. Me causa um orgulho tremendo de saber que a gente tem aí o Elias como vice-presidente do CEIVAP, certo? Que ficou viajando toda semana para fazer aula, participar, visita técnica, com o dinheiro do próprio bolso. Por quê? Porque ele quis fazer isso. As coisas, as instituições, as universidades, elas são feitas por pessoas. Se o professor Antônio César Leal falar que todos os docentes dele querem participar dessa ação, parabéns, eu acho muito difícil. Por quê? Porque não são todos que querem participar dessas ações. E você sabe disso também, Humberto. Você é abnegado dentro da Agência Nacional de Águas, junto com a equipe da SAS, para fazer a diferença, com pouco dinheiro, com sem recurso, com recurso. Tá? A gente está falando de um mestrado que começou a ser engendrado, Humberto, pensado, gestado, 9 anos antes dele ser implementado. Eu sempre digo isso. Tinha dinheiro, não tinha gente e não tinha dinheiro. Até que um dia teve gente e doido, no caso eu. E no caso de 6 universidades completamente, né, como diria a nossa querida Fernanda Torre, completamente alopradas, que entraram no negócio sem dinheiro e falaram: não, a gente vai topar. Está aqui a professora Suzana, UFPE, está aqui professores da UEA, professora Ieda, está aqui professores também da UERJ. Então, também vamos citar aqui a UFS, o Universidade Federal do Espírito Santo, e a URGS, tá? E com a Unesp, Ilha Solteira, a UERJ também, são as 6. Éramos 6. Parece, e é o nome de um romance que eu recomendo ler. E aí, o que é que acontece? Hoje somos 26 universidades, 26 estados diferentes, formando pessoas, trazendo e levando os saberes, como muito bem colocou aqui o professor Antônio César Leal. A extensão, ela é feita hoje no Água dos alunos se inserindo dentro dos comitês. Ontem eu vi o comitê, que era o comitê para as crianças, né? A gente também tem isso no Água, o Comitê do Futuro, dentro de São Paulo, onde a gente leva os nossos alunos, os nossos docentes, para mostrar nas escolas, que a gente semeia lá, para um dia, quem sabe, colher alguma coisa. Então, isso é fundamental. Isso é o que nos nutre com ou sem orçamento, que foi muito colocado, bem colocado pelo Lupércio ontem, né? Que são os 3, né, pontos, né? Que seriam as pessoas, ele colocou dessa ordem: o planejamento e o orçamento, tá? A gente pode estar sem as pessoas, sem o orçamento, a gente pode estar com planejamento capenga, mas nunca, jamais, sem pessoas. O humanware é muito melhor do que o hardware, muito melhor do que qualquer inteligência artificial desse planeta, tá? E é isso que a gente tem que vestir, é essa lição que nós temos que colocar. Agora são 3 universidades novas que entraram no Água, 3 estaduais. Essas vieram para cá com recursos próprios, tá? Então, para quê? Para entender, para conhecer esse sistema, que são vocês que estão nessa plateia que fazem esse sistema.
não são as universidades. As universidades têm que dar suporte. O PCJ, desde a primeira turma, o PCJ tem pessoas que estão ligadas ao PCJ, que manda lá para a Ilha Solteira, manda para São Paulo. Então pegam um ônibus, vão, entendeu? Você tem um exemplo também clássico, que é o João Ricardo Reiser, presidente do Paranaíba. Saía de Goiânia, andava 600 quilômetros toda semana. Por quê? Porque ele queria ganhar mais? Porque ele queria se formar, mostrar a que veio dentro da Secretaria de Estado de Goiás. E você sabe disso, você acompanhou toda a trajetória, tá? Então você tem que ver, e eu coloco sempre isso, tá? A gente tem que realmente vestir a camisa. Estou aqui vendo a professora Josiane, que entrou agora da UNEAL, né, lá no interior. Outra coisa, o Profiágua é muito criticado. Ai, mas fica tão longe da Solteira, tão longe de Campo Mourão, tem que botar na capital. A gente pode até colocar na capital, mas tem que formar quem está no interior. É essa pessoa que está no interior, longe da capital, que precisa ser formada, que tem que ter educação de qualidade. O Brasil tem que começar a olhar para dentro, não só para o mar. Essa é a nossa concepção. Tá? E isso foi engendrado também pela CAPES. A CAPES colocou isso na sua plataforma de ação, interiorização do conhecimento. Então, é necessário, e a Ana é uma parceira fantástica. Todo ano a gente vai para a Ana e conversa com os seus técnicos, com a sua diretoria, e mostra o que a Ana tem de melhor e como a Ana pode ajudar a academia. Isso nenhum outro programa faz. Nenhum outro programa faz nesse país. Então, essa necessidade, e a gente tem que fazer isso também, Jorge, todo mundo que está aqui, com os próprios comitês. O que é que o comitê quer? O que é que o comitê espera da academia? Esse diálogo ele é fundamental. É fundamental para que a gente cresça enquanto país, enquanto nação que cobra muito barato pela sua água, ou quase não cobra. Sou presidente do comitê que ele só cobra a parte industrial, a parte doméstica. Rural não cobra. Em São Paulo, IDH, lá em cima, e você sabe disso, tá? Então, isso é o país, a gente precisa mudar esse sistema, a gente exporta água nesse país. Todo mundo já percebeu isso? Ah, agora essa guerra, né? Vamos exportar mais água. E água que está carecendo, que todo ano tem crise hídrica, porque vem o planejamento aí. Mas a gente não pode carecer de pessoas. As pessoas é que podem e devem realmente mudar o mundo e melhorar esse mundo. Essa é a nossa concepção. Muito bom. Eu não posso me estender muito aqui, porque nós temos. Cadê a doutora Soraya? Tá ali, ó. Nós temos um prazo aqui e a gente quer também ouvir um pouco vocês, né? Mas eu vou fazer a última provocação, a última provocação no sentido de mais da continuidade desse processo. O professor Lira está aí, a gente sabe do empenho da CAPES nesse processo, né? A gente sabe, vocês sabem da dificuldade que a ANA está tendo agora recentemente com a questão de orçamentária, né? Corte orçamentário da ANA. E eu queria ouvir de vocês que caminhos que a gente pode, alternativas que a gente pode trilhar para garantir a continuidade desse programa. Nós temos recursos já alocados na CAPES, estão lá. Nós precisamos melhor aproveitar dessa crise que a gente está vivendo de financeira, de orçamentário, estender mais possível, professor, o que a gente tem de guardado, dinheiro alocado já para esse programa. E também queria saber do professor César como é que a gente pode apoiar a Rede Paranapanema, que lá o senhor não comentou sobre a Rede Paranapanema. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a Rede Paranapanema e como, de que forma porque essa rede atinge diretamente os comitês, né? Principalmente o Comitê do Paranapanema. Então, eu queria saber, em termos assim, nacionais do sistema, né, a experiência, a gente está de olho na experiência de vocês, para saber o que a gente pode reproduzir isso em outras bacias, e com foco não só nos comitês, mas principalmente nos órgãos gestores, que é um outro manancial de necessidade de capacitação, embora
os órgãos gestores capacitam o seu pessoal, mas a gente precisa dar um upgrade também. E temos muitos alunos de órgãos gestores, né? Então, queria ouvir um pouco a questão do professor Jefferson. Como é que a gente vai enfrentar essa turbulência aí no caminho? E, César, como é que a gente pode conhecer um pouco mais a rede Paranapanema? Obrigado, Jefferson. Inicialmente, se eu falei todos, pode ter sido uma falha, né? A gente sabe que a unanimidade é muito difícil de alcançar, né? E até um dos critérios quando a gente avalia vestibular, né? Quando aparecem essas expressões, a gente sabe que não é o caminho, né? Então, em relação à rede Uniparanapanema, né? Ela está em construção já há bastante tempo, né? Ela nasceu quando criou o comitê, a ideia, né? Em 2012, praticamente, lá em Londrina, né? Os professores estavam reunidos, discutindo como poderiam fazer ali uma série de trabalhos e apoiar a criação do comitê. E a universidade, as universidades, né, tiveram um papel importante nisso. Tem aqui vários representantes, né, da UEMP, da FEMA, da UNOeste, né? Me ajudem aí os demais que estão aí, né? Tem vários que estão aqui. E fazendo estudos e fomos pensando em constituir a rede. A gente ainda não está bem formado e funcionando como uma rede, mas estamos no caminho. A concepção nossa, ela lembra um pouco o programa de cooperação acadêmica da CAPES. Eu tive a oportunidade de participar e coordenar dois desses programas ligados às universidades que nós trabalhamos, e a gente sabe a grande dificuldade que é mobilizar as universidades, os professores, os alunos, a sua estrutura, para trabalhar em rede, né? E fundamental o financiamento que a CAPES sempre deu para esses programas. Nós não temos ainda um financiamento na rede Uniparanapanema. Então, esse é um desafio também, que bate com o que vocês estão falando de orçamento. Como nós temos trabalhado? Com as estruturas que nós temos nas nossas universidades. Então, recentemente fizemos um curso de extensão, que foi aprovado o trâmite formal dentro da Unesp, mas envolveu professores das outras universidades e dos órgãos gestores, para trabalhar na bacia do Paranapanema. Estamos organizando um GT Expedição, também procuramos saber experiências de outros lugares, uma delas do São Francisco, tivemos uma reunião recente da bacia do São Francisco, não foi exatamente no Rio São Francisco, foi um dos seus afluentes, que compartilharam experiência com a gente. E vamos seguir os caminhos do Teodoro Sampaio, que em 1880 e alguma coisa, percorreu o Vale do Paranapanema para conhecer, pensando na perspectiva de desenvolvimento daquela época, né? E nós vamos refazer esses caminhos, estamos nesse ano fazendo os projetos. Há uma perspectiva de que a gente possa ter recursos através do Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Isso vai depender do projeto ainda que está sendo montado nesse GT e da aprovação, obviamente, nos colegiados. Essa GT Expedição vai ter a característica mencionada agora há pouco pelo Humberto, né, do que o São Francisco já faz há muito tempo. Então, nós não vamos inventar nada novo, mas nós vamos olhar e aprender com as experiências de várias pessoas que já têm passado por aí. Também a rede Uniparanapanema tem publicações, tem um periódico, né, que é um informativo com as experiências, com os trabalhos. Isso está disponível no site do Comitê do Rio Paranapanema. Vocês só paranapanema.org, vocês têm lá um link, né, para a rede, e ali tem bastante informações. Nós estamos agora em 10 instituições de ensino superior participando, mas nós temos um levantamento que tem muito mais instituições na bacia, e da própria Unesp tem outras unidades da Unesp que ainda não estão e poderão entrar na rede. Fazemos todo ano um seminário de apresentação de estudos e trabalhos que são feitos na bacia do Paranapanema para essas universidades. Participamos do prêmio Eu Sou Paranapanema, né? E aí também tem sido premiado as universidades. Nós queremos, então, a nossa perspectiva é permitir, não permitir, é conseguir que a gente circule entre nós dentro da bacia.
A ideia dos intercâmbios, então os professores possam falar nas outras universidades, que a gente possa ter mobilidade de alunos, né? Que a gente possa desenvolver uma série de estudos, pesquisas e projetos de extensão. E aí volta a questão dos planos. Já há muito tempo nós fazemos lá no mestrado profissional, que temos também em Presidente Prudente, ligado à geografia, foi o primeiro do país, e também ligado aos comitês de bacias. Ele nasceu financiado pelos comitês de bacias, e nasceu como uma contrapartida da universidade. Isso foi em 2003 que a gente começou a tratar disso. Depois tivemos aprovação na CAPES e publicamos a execução em 2011. Um mestrado financiado pelos comitês de bacias do oeste do estado de São Paulo, que tinha como prerrogativa quem poderia participar? Qualquer brasileiro, obviamente, mas teria que fazer estudos na bacia daqueles que financiavam. E os estudos tinham que olhar os planos de cada comitê. Então é assim que é o critério, ainda permanece, talvez possa mudar, de seleção de quem vai participar. Tem que olhar os planos dos 4 comitês que financiam e definir a sua pesquisa, o seu projeto de extensão, etc. Também, então, nós queremos na rede no Paranapanema, fizemos um levantamento agora o comitê, na verdade, a diretoria do comitê mandou um ofício para a coordenação da rede, solicitando apoio em algumas ações específicas, apoio de estudos, obviamente. E nós fizemos um levantamento ainda inicial e encontramos 34 estudos que já podem responder a algumas dessas demandas que os comitês têm, que o comitê tem. Isso nós queremos, então, incentivar. Olharmos os planos, vemos as lacunas de conhecimento, vemos ali informações que às vezes precisam ser discutidas, precisam ser aprimoradas, as escalas. Às vezes vamos fazer os trabalhos de comitês de bacias, os planos, quem faz planos sabe disso. Tem muitas informações que a gente tem numa escala que não permite o planejamento detalhado da bacia. Falta muito conhecimento, né? Uma delas, que eu acho que é fundamental, é a escala de uso e cobertura da terra, né? E seria bom também, né, peço licença aqui, né, se alguém eventualmente não gostar, mas da propriedade da terra também. A gente precisa saber isso com bastante detalhe, né? A pensar a gestão das águas, não tem como fazer uma boa gestão das águas se não discutirmos questões fundamentais como a propriedade da terra e o acesso a todos, né? E o compartilhamento do produto da terra. Outra questão que eu acho também fundamental, né, e aí finalizando, né, é a gente ter o comitê, defender os comitês, porque eles já correram perigo, podem correr perigo novamente, né, o sistema como um todo, como um fortalecimento da democracia. Aliás, isso não é uma ideia nova, é uma ideia antiga. O Jerônimo, lá de São Paulo, falou que na gestão das águas, um aspecto central era a democracia que os comitês ajudam a construir, a manter e a levar à frente. Não sei se atendi às suas provocações, mas Vamos lá, que a gente não tem muito tempo, 8 minutos, né? Eu queria ouvir a plateia, realmente. É o seguinte, diferentemente do Paranapanema, né, por ser muito mais amplo, o Profiágua ele é muito mais aberto. Então você tem um problema que às vezes não é nem só do comitê, tá? Você tem um problema na Natura, por exemplo, na Sabesp, na Cetesb, e a gente tenta resolver com a academia. Uma sugestão, né, que está sendo cada vez mais defendida é que você crie, a própria CAPES tem isso, né? Crie turmas especiais. Essas turmas têm um aporte financeiro de alguma secretaria. Isso já foi feito no Amazonas. A gente tem uma locação de vagas. Claro, as pessoas fazem do mesmo jeito o concurso, elas têm que passar, né? É uma prova, né, nacional. A gente tem quase que um Enem nesse país do Profiágua, você sabe disso, desde a primeira versão, em 2016, né? Uma prova única entregue para todo mundo no mesmo horário e a pessoa tem que passar, mas ter uma locação financeira para você reverter isso dentro da própria universidade, tá? E aí você tem inúmeras situações, né? Por exemplo, São Paulo, a gente agora tem a coordenadora de recursos hídricos do estado de São Paulo, ligada à CEMIL, que veio do Profiágua do Rio Grande do Sul, entendeu?
A gente tem a Rita, né, que foi para Minas Gerais, que era da Bahia, fez Profiago da Bahia, né, hoje voltou para a Bahia, tá? E a gente tem inúmeros exemplos nesse sentido, dentro do Profiago, que é exatamente isso. São essas, de novo, volta a colocar o mesmo tom, pessoas que vão fazer essa diferença, tanto na publicização do que a gente faz, tá? Porque é o boca a boca, Humberto. Não tem outra conversa. A Ana é a Ana, porque ela faz um trabalho excepcional, mas que todo mundo conversa, comenta esse trabalho, dentro da academia, fora da academia, né? Então, é muito importante isso, tá? Eu acho que isso vai ser um passo além que a gente pode dar. Empresas privadas, por que não? Petrobras, Vale, trabalhando em conjunto com a academia para melhorar a situação da água nos seus comitês, certo? Sanepar está aqui também presente. Então, essas situações é o que a gente enxerga. Enxerga, desculpe também agora, professor Antônio César Léo, como uma empresa que tem que ser autogerida, tá? Porque aí você tem a condição de fazer uma gerência real do que está acontecendo e de melhorias futuras dentro dessa situação. Obrigado, professor. Primeiro aqui com o César, era exatamente o que eu queria ouvir, né? Como é que vocês estão trabalhando, né? Porque isso vai servir de modelo demonstrativo, certamente, para outras áreas. E aqui com o professor Jefferson, foi muito bom o que você estava comentando, porque nós estamos passando por uma crise muito séria na área. E a gente tem um carinho muito especial, né? Não por vocês, não, mas um carinho, brincadeira, também temos, mas um carinho muito especial pelo programa, pela característica desse programa que veio sendo construído desde lá de trás e hoje ele é uma realidade, está consolidado. Entretanto, os alicerces desse programa, que hoje estão fundeados na ANA, com a parte de recursos financeiros, a gente está com receio de que isso possa ruir. Como pode também ruir os próprios sistemas como um todo, na medida que a lei orçamentária tira recursos, né? Ou melhor, impede a chegada de recursos da cobrança no sistema. É um pressuposto básico de que os recursos da cobrança são devolvidos integralmente para a bacia, para serem aplicadas nas ações previstas no plano, isso vai ter problema, como está hoje na lei orçamentária. Então, isso pode causar uma situação onde os usuários que são pagadores da água não pagam mais, porque esse dinheiro vai fazer superávit para o governo? Não vai. Então, isso é uma cadeia de processos, né? E esse cadeia de processos, a gente se preocupa muito com a sustentabilidade de um programa tão exitoso que é esse Profiago. E aí, nesse sentido, que eu fiz a indagação, quais as alternativas? Você traz alternativas empresariais que estão enxergando. Isso aí é importantíssimo que você está falando. As empresas da bacia já estão enxergando o potencial de resoluções dos seus problemas por meio do mestrado profissional. Então, isso traz uma certa tranquilidade, né, em termos de garantir, de alguma forma, a continuidade e a sustentabilidade desse programa, na medida que, não que a gente não vai querer continuar financiando o programa, não é isso, mas a gente está sentindo um cheiro de confusão pelo ar, daqui para frente. Então, assim, bastante assim, confortável de ouvir de você essas possibilidades aí, que vai se estender aí também, pode ser para o próprio Ciambi, enfim, para uma série de outras iniciativas nossas, né? Bom, enfim, a gente já conversou bastante, agora eu queria ouvir um pouco vocês. Eu acho que vale a pena a gente perder um tempinho. Cadê Soraya? Soraya, perdoa aí, mas nós estamos aí com um pouquinho de tempo, mas eu gostaria de... Tem mãos levantadas aí, eu não sei como é que é o mecanismo, vou passar o microfone. Por favor. Então, por favor, se apresente, diz de onde é, o nome de onde é, na instituição que trabalha, e comitê que participa, enfim. Bom, E para quem você dirige a pergunta. boa tarde a todos. Vou quebrar o protocolo e cumprimentar o professor Jefferson. Humberto, Falando dele, tá aí. satisfação. Tudo bom? Professor Jefferson. Cheiro. Coisa boa. Olá, gente. Tudo bom? Prazer, Antônio. Eu sou Rita Braga, sou da Bahia.
egressa do Profiágua, tenho a honra de estar aqui, a convite da equipe da Rebob, da organização desse evento. Eu vim para um painel amanhã, mas não poderia estar aqui à frente para falar do Profiágua. Coincidentemente, Oscar, Antônio e professor Jefferson, eu acabei de almoçar agora com 2 pessoas de Minas Gerais e uma aqui da Paraíba, e ela me perguntou, ela é da ABA, da Agência Delegatária de Minas, a Cris, não sei se ela está aqui. Rita, me fale do Profiágua. Aí eu falei, vale a pena fazer? Eu falei, com certeza. Não por títulos, eu tinha um mestrado e conheci o Profiágua por ser presidente do Comitê de Bacia do Rio das Contas, que é um comitê da Bahia. E eu conheci a equipe da Ana Humberto fazendo alocação de água no semiárido da Bahia, que é partilhar água em épocas de seca. E num desses eventos eu conheci o professor Jefferson, conheci o Profiágua. Eu vi de várias pessoas que eu era uma maluca, 2 filhos, morando no interior, saía de Salvador por conta própria, porque eu era da sociedade civil, como presidente de comitê, para fazer o mestrado. E aqui estou, terminei o Profiágua. Foi um ganho na minha vida profissional. Eu trabalhava para uma ONG, num projeto com o UMBU, que é um projeto na Caatinga. Depois fui selecionada para trabalhar em Minas Gerais. Minha ex-chefe, Marília, esteve aqui ontem. Trabalhei com licenciamento ambiental e hoje tive a grata satisfação de voltar para a Bahia para trabalhar com licenciamento e com interação social, que é a coordenação que eu faço parte do INEMA, que é o órgão gestor do Estado da Bahia de recursos hídricos, trabalha com meio ambiente e recursos hídricos, e a minha coordenação coordena os comitês de bacia da Bahia. Então, assim, o Profiágua, para mim, foi um divisor de águas, literalmente sendo redundante na minha vida. Tenho aqui a querida Renata Maranhão, também, que eu falei na última fala dela na Bahia. É uma honra eu ter estado várias vezes do lado de lá na plateia, e estar, Soraya, nesse evento não me envaidece, mas mostra o quanto é importante o conhecimento, Humberto, e quanto é importante o financiamento de políticas públicas que valorizem a educação profissional. E o Profiágua, para mim, é isso. Então, só para não me alongar, meu produto no Profiágua foi um manual de implementação dos planos de recursos hídricos da bacia, porque a Bacia do Contas estava na época de elaborar o plano de bacia. E eu volto hoje, 2019, foi meu último ato da gestão do comitê, aprovar o plano de bacia. Eu volto hoje, em 2025, e o plano não saiu do papel. E minha missão agora, nessa coordenação também, que eu estou no INEMA, na Bahia, é resgatar esse manual e resgatar a participação dos membros de comitê e a efetivação da nossa política de recursos hídricos. E com a educação a gente consegue transformar, né? Como Paulo Freire dizia, a educação não transforma, né? Pessoas que transformam. Então, a gente precisa disso, de pessoas e de instituições fortalecidas que valorizem a educação. Muito grata. Então, é só mesmo um depoimento, dizer que vale a pena, que valeu a pena e que continua valendo a pena. Muito grata. Não vou citar nome de pessoas queridas que eu encontrei aqui, porque eu vou ser injusta, tá? Gratidão. Vida longa no INEMA. Isso, vida longa pro Profiágua. Ali, por favor. Alô? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde à mesa. Eu não poderia deixar de... Afinal, eu estou nesse evento aqui, principalmente dessa mesa do Profiágua, porque eu acho que a gente precisa render homenagens ao professor Jefferson. Professor Jefferson, obrigado por você assumir esse desafio, não é? Que é um grande desafio, que só talvez uma pessoa como você, não é? Até onde eu te conheço, eu sei que você tem as condições objetivas para estar à frente do programa. E agradecer também a interiorização do programa. Como é importante, meu nome é Irivaldo, né? Eu sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, sou professor do Profiágua, numa cidade de 17 mil habitantes, cidade de Sumé, certo? No interior da Paraíba. Eu queria deixar esse depoimento aqui pessoalmente, a Ana, não é? A Renata, os demais que estão aqui, do impacto que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico tem tido e esse processo de interiorização do Profiágua é uma política extremamente acertada e que jamais, a despeito de qualquer desculpa, pode deixar de ser prioridade na Agência Nacional de Águas e Saneamento. Não porque eu sou professor da universidade, porque, para mim, sendo professor da universidade, existindo ou não o Profiágua, estamos lá.
não é? Mas porque eu sei que o Profiágua, em Sumé, o professor Hugo está aqui como coordenador, o professor Daniel, o professor Paulo, os alunos aqui do Profiágua, não é? Aqui da Paraíba. E somos o Profiágua da Paraíba, né? Da Paraíba. Isso é fundamental. Fazemos parte do estado da Paraíba, do sertão ao litoral, não é? E agora tem um Profiágua em cada estado. Então, essa responsabilidade. Recebemos alunos do Piauí, do Rio Grande do Norte, não é? Formamos diversas pessoas e incentivamos o sistema estadual de recursos hídricos a fazer o Profiágua. Um curso gratuito, né, que precisa ser valorizado. Incentivar o sistema, o comitê de bacia é fundamental. Agora, a gente precisa lembrar que um dos papéis fundamentais do Profiágua é ser um formador de opinião em recursos hídricos, ser um hub de produção de conhecimento hídrico nesse país. Não é? Como foi falado ontem na abertura, alguém falou de inteligência hídrica. Não é? Eu acho que a gente produz inteligência hídrica com um corpo docente extremamente diverso, né, de engenheiros, advogados, juristas, sociólogos, né, e o pessoal tá muito engajado nisso. Agora, infelizmente, é preciso também a gente fazer o contraponto. É preciso incentivar cada vez mais o engajamento desses alunos que são formados no Profiágua, que eles possam estar presentes cada vez mais no sistema, auxiliando, ajudando, e estamos no estado da Paraíba que tem uma política pública nesse sentido, né? E eu acho que a gente nem tem a real noção do impacto do Profiágua na sociedade. A CAPES está pedindo cada vez mais, né, no Sucupira, que é uma plataforma que nós preenchemos a cada 4 anos nos programas, o impacto social dos programas. E o Profiágua tem um belíssimo impacto, não é? Como a gente vê isso na prática, como a gente precisa valorizar, como os gestores municipais precisam valorizar isso, como o gestor estadual precisa cada vez mais juntar esforços para que nós possamos ter isso como prioridade. E sobre o público e o privado, eu acho que nós podemos juntar forças, sem dúvida alguma, mas existem alguns temas de pesquisa que são inerentes realmente ao investimento público, que talvez não seja de tão interesse do setor privado. Então, acho que a gente não pode abrir mão do financiamento público de forma alguma, porque tem algumas pesquisas que são estratégicas para a sociedade e que talvez a empresa, por suas metas, por seu escopo, não vai ter interesse de investir efetivamente. Então, eu quero só finalizar também destacar o encontro que nós temos anualmente na ANA do Profiágua, né? Eu fui, acho que a 2 ou 1, não me lembro, Hugo, mas eu acho que eu vi ali um pouco da dimensão do Profiágua. Encontrei pessoas de todos os estados da federação, professores, alunos engajados em prol da água, não é? Então, acho que aquele encontro ali marca muito, é um investimento, não é um gasto, é um investimento. Então, que esse investimento continue acontecendo no Profiágua, é isso que eu desejo. Ok. Muito obrigado. Pessoal, pela hora aí, né, eu queria encerrar aqui a nossa... Pois não, professor? Antes de encerrar, mas muito rápido, se me permite, daí 1 minuto, né? Eu acho que é fundamental o que foi dito aí pela Rita, Valdo, né? E fico muito contente de ouvi-los, né? Toda essa gratidão, esse reconhecimento. A pós-graduação, para muitos brasileiros, é um sonho, né? Eles querem e veem a pós-graduação como uma porta, um caminho que vai levá-los a outras possibilidades. A pós-graduação, ela no país, ela tem que ser muito valorizada ainda, mas ela é muito forte na pesquisa, na internacionalização e também, através do Profiágua como exemplo, na sua interiorização. Eu entendo e colocaria aí como uma provocação, mas não para chegar ao debate agora, mas para pensar que a pós-graduação ela tem um sistema de avaliação mencionado aqui, e eu fui coordenador de pós-graduação bastante tempo, né? E participei muito e trabalhei muito nesses relatórios. É fundamental fazer relatórios com boa qualidade, com muita dedicação e com muita transparência. Mas também é fundamental
na pós-graduação, né? E que a CAPES, e aqui há representantes da CAPES, eu tomo a liberdade de apenas manifestar uma opinião minha, né? Minha, César, não é institucional, é que a CAPES tem que financiar os mestrados profissionais do país. Os mestrados profissionais trabalham a duras penas captando recursos, e particularmente se a CAPES, como avalia, como cobra e deve cobrar, poderia também financiar. A ANA está fazendo um esforço grande para financiar o Profiágua, mas é uma obrigação institucional, é uma competência institucional da ANA. Isso tem que ser pensado também e ter muitos bons argumentos para defendê-lo. Mas sim, então que a ANA continue, mas que a CAPES também possa ter esse papel, porque ela sim é a coordenação de aperfeiçoamento pessoal do ensino superior do país. Então, não é só o Profiágua, são todos os mestrados profissionais. E aí os programas de pós-graduação têm que ser avaliados, e avaliados criticamente. Hoje é pela CAPES, também tem que ser avaliados pela sociedade. Isso cabe também ao Profiágua, né? Eu sou fã do Profiágua, trabalhei na construção do Profiágua com todas as equipes já mencionadas, mas eu tenho uma visão bastante crítica também do Profiágua, que não é o caso da gente discutir agora, num momento de muita festa, muita celebração. Mas temos que pensar também, temos que avaliar o que estamos fazendo, para onde estamos indo e aonde queremos chegar, para cá estarmos cada vez mais fortes. Ok, obrigado, professor. Bom, pessoal, obrigado aí pelo interesse de vocês estarem aqui ocupando essa sala. A gente vê aqui a quantidade de pessoas interessadas nesse tema. Obrigado aqui, professor Jefferson, obrigado, professor César. E passo aqui, desculpe, Soraya, desculpe o tempo, mas agradeço aí mais uma vez o rico debate e a rica construção desse processo de discussão sobre o nosso mestrado profissional. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.